Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Dona Deusuíte, uma saudação de perto agora, a senhora nos seus 93 anos, muito nos honra celebrar o seu aniversário com a sua comunidade, com a sua família. Queridos filhos, 3 pensamentos para a gente guardar no coração nesta noite de Páscoa, nesse domingo da Divina Misericórdia. Na antiguidade, esse domingo era chamado Domingo Inaubis, o domingo branco. Por quê? Aqueles que foram batizados no domingo de Páscoa, no sábado de Aleluia, passavam durante toda esta semana de oitava de Páscoa, o grande domingo da igreja, passavam escutando as catequeses do bispo. O bispo explicava àqueles neófitos, àqueles que receberam o batismo na noite da vigília pascal, explicava toda a vida sacramental da igreja, explicava toda a riqueza da igreja. E nessa missa, 8 dias depois, vestidos de brancos, deixavam suas roupas aos pés do altar e agora iam viver o batismo, iam agora experimentar na vida o que é ser batizado. E aqui está o primeiro pensamento que eu gostaria que nós pudéssemos guardar no coração. Queria que emprestasse, por favor, o jornalzinho. E na oração de coleta de hoje, o número 6, veja com o padre, um primeiro pedido da igreja para todos nós. Diante de tantos pedidos que nós trazemos para a missa, pedimos, suplicamos, trazemos nossas súplicas, nossas orações, rezamos na igreja e a igreja reza também por nós. Olhe que riqueza, ó Deus, eterno e de misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do vosso povo. Celebrar a Páscoa, minha gente, não é só um dia. Nós estamos num mundo marcado extremamente pelo capitalismo. Estamos marcados no mundo do acessório. Esquecemos daquilo que é essencial, daquilo que não passa. Por isso que no mundo capitalista que nós estamos inseridos, a Páscoa é um dia, a Páscoa é uma caixa de chocolate, a Páscoa é uma comemoração vazia para muitos. E nós, como cristãos desta última hora, cristãos da 11ª hora, precisamos nos perguntar: creio verdadeiramente que Ele está vivo? Creio verdadeiramente que Ele ressuscitou? Creio verdadeiramente que a vida dEle está agindo dentro do meu coração, dentro da minha história, dentro da minha vida? Nós encontramos cristãos, infelizmente, que parecem que acreditam mais na morte do que na vida, mais na guerra do que na paz, mais no ódio e na vingança do que no amor. Acredita mais nos homens do que no próprio Cristo. A celebração da Páscoa, que para nós católicos não é apenas um dia, claro que nós temos a nossa Páscoa semanal, a celebração da Páscoa é um tempo que nos faz experimentar o reacender da nossa chama da fé, que faz experimentar a alegria do ressuscitado, que faz com que nossa vida experimente o verdadeiro Shalom de Deus, que forma comunidade, que age na comunidade e que faz com que essa comunidade querigmática possa anunciar a tantos corações: nós vimos o Senhor, nós experimentamos a sua ressurreição, nós somos pessoas ressuscitadas. Encontramos cristãos com os olhos caídos, encontramos cristãos tão desanimados, encontramos cristãos que saem da missa, que rezam a missa, mas depois que saem da missa, o desespero, o desânimo, a arrogância, a prepotência, a ganância, o ódio é muito mais forte
do que a força do vivente no nosso coração. Ó Deus, que a festa anual da Páscoa reacenda em nós a chama da fé. É o primeiro pedido dessa missa. Peça ao Senhor, nessa Eucaristia do domingo da Divina Misericórdia, no domingo inaubis, no domingo em que os cristãos depositavam suas roupas ao altar, que essa chama do batismo que eu e você, nós recebemos, nunca se acabe, nunca se apague. Veja, não há um rito na Páscoa para acender o círio. Quando nós chegamos, o círio já está aceso, porque é ele que ilumina toda a comunidade, é o Cristo que nos ilumina, e essa luz nunca se apaga, nunca deve se apagar dentro do coração do batizado, daquele que recebeu a graça do batismo. Então, reacender a chama da fé, reacender a chama do amor, reacender a chama da confiança em Deus. E aí nós vamos encontrar daqui a pouco Tomé, que a chama desta mesma fé no coração de Tomé estava quase se apagando. Nós temos um mau costume de falar de Tomé, dizendo: eu quero ser como São Tomé, eu só acredito vendo. Mas será que Tomé era só assim? Alguns dizem que Tomé não tinha fé, e eu creio que Tomé tem mais fé do que muita gente, do que muitos de nós. É porque a fé de Tomé, ela precisa passar pela provação, ela precisa passar pelo experimento, ela precisa passar pelas verdades também reveladas através da experiência do amor e da graça. Por isso, reacende, Senhor, em nós a chama da fé deste povo que vos é consagrado. Nós somos consagrados a Deus, separados para o Senhor. Batam no peito e digam: eu sou um consagrado. Pela graça do meu batismo, eu fui separado para o Senhor. Então essa chama já crepita dentro de mim. Essa chama crepita dentro de nós. Que pena, meus filhos, que no mundo secularizado, o batismo tornou-se um evento social. A preocupação é com o bolo, a preocupação é com a festa, a preocupação é se o batizado vai ser particular ou não, porque eu não quero com a outra pessoa, e o batismo forma comunidade. Por isso é essencialmente comunitário, porque não é um evento social, é um mistério de fé, que nos mergulha na graça, que nos mergulha no amor. Muitos são batizados, mas vivem, se comportam, agem como não fosse batizado. Precisamos pensar. Por isso, olhe como continua a leitura: aumentai a graça que nos destes, para que todos compreendam melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos regenerou, o crisma que nós recebemos e o sangue que nos redimiu, a Eucaristia que nós celebramos, a Eucaristia que forma comunidade. Senhor, me dê a graça de eu compreender a graça que eu recebi no dia do meu batismo. Senhor, me dê a graça para que eu me entenda não só como um cristão, e daí? Não, muita coisa. Você é separado, você é um consagrado, o Espírito age dentro de cada um de nós, temos a força do ressuscitado, formamos a igreja do ressuscitado, pela graça do batismo. Sem essa graça, nós seríamos um ajuntamento de pessoas, sem essa graça, nós seríamos uma ONG, mas com a graça do batismo, nós formamos a família de Deus, que é a igreja, pelo santo batismo, que faz com que esse mesmo Espírito haja dentro de nós e nos faça clamar: Abá, ó Pai. A segunda coisa para a gente pensar nesta noite: celebrar a Páscoa é também celebrar a força de Deus em nós. E esta força de Deus em nós traz marcas, deixam marcas. No final de cada ano, quem não canta: este ano quero paz no meu coração? E lá pelas tantas esta música diz: marcas do que se foi. Quais são as marcas que você traz na sua vida, no seu psicológico, no seu coração? Quais são as marcas que estão impressas na sua alma?
nós trazemos tantas marcas, e as marcas são frutos das experiências que nós fazemos. Experiências boas ou ruins. Deixamos marcas nas pessoas e também somos marcados por esta pessoa. Quando alguém chorou a morte do padre Léo, escreveu na sua rede social: choro a sua morte, choro a sua partida, porque você me marcou com marcas do eterno. E agora será mais difícil viver aqui sem a tua presença. Nós marcamos a vida uns dos outros. Nós somos marcados pela presença uns dos outros, na igreja, no trabalho, na família, na sociedade, nos grupos que nós frequentamos, nas pessoas e com as pessoas que nós deixamos entrar na nossa vida, no nosso coração. Algumas marcas não são tão boas, porque acolhemos com tanta bondade e de repente a bondade se transforma em traição, em maldade, em orgulho, em perseguição, em calúnia, em fofoca, em disse-me-disse. Quantas marcas eu e você temos na nossa alma? Pense um pouquinho das experiências da sua vida, dos experimentos da sua vida. Quantas marcas, e essas marcas são boas ou ruins. Por isso que nessas marcas hoje, nós queremos mergulhar nas grandes marcas do ressuscitado. Sem a experiência do ressuscitado, nós ficaremos chagados de dor, de ódio, de tristeza, mas mergulhando nossas marcas, boas ou ruins, nas marcas do Cristo, nas chagas do Cristo, a nossa incredulidade, a nossa falta de fé não será curada, mas se mergulharmos, seremos capazes de abrir os olhos como Tomé e dizer a maior profissão de fé: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Por isso, filhos, veja, inquietude, insegurança, confusão, vazio, ansiedade e a tristeza são inevitáveis enquanto nós caminharmos aqui. Digo isso e tantas outras coisas. Quantos vazios, quantas decepções, quantas confusões que nos marcaram e que lhe marcaram. As marcas ruins, hoje nós queremos tocar nas marcas de Cristo para nos curar. São inevitáveis enquanto nós caminharmos aqui, de passarmos um pelo outro, de nos entendermos ou não nos entendermos, de nos descompassarmos. E o que é melhor, o ressuscitado chega, traz a paz, e só Ele é capaz de nos marcar e marcar as nossas marcas sofridas com a paz, a alegria e o consolo. Se vocês perceberam bem, o evangelho de hoje começa dizendo ao anoitecer. Quantas vezes na sua e na minha vida foi noite ou está sendo noite? Quantas vezes nós passamos pela noite que nos amedronta, noite da doença, noite que traz medo, noite da morte, noite da incompreensão. E o que tudo isso nos faz? Essas marcas faz com que nós nos fechemos, nos tranquemos. Quantas vezes eu escuto almas que dizem: padre, eu estou com o coração tão trancado para essa pessoa, eu estou com o coração tão fechado para esse irmão, que eu não aguento nem olhar, nem ouvir a voz dele ou dela. A pessoa não lhe marcou com marcas do eterno, com marcas que salvam, com marcas que curam, com marcas que libertam, com marcas que salvam, com marcas que fazem abrir os nossos olhos e professar com a nossa boca a verdade que recebemos na graça do nosso batismo. Por isso só Ele é capaz de entrar nos lugares que estão fechados. As portas estavam fechadas por medo. Mas por que medo?
Enquanto somos discípulos de Jesus, minha gente, nós também passamos pelos nossos medos. Podemos ter medo sim, passamos pelos medos da vida, mas esses medos não podem nos trancar. Se nos trancarmos e não pedirmos a presença dele, ficaremos então fechados para sempre. Coração fechado, rosto fechado, atitudes de fechamento. E é só ele que pode transpor as portas fechadas da nossa alma, entrar e nos desejar a verdadeira paz. É a segunda coisa então que nós queremos pedir. Nas marcas que eu e você carregamos na vida, faça uma anamnese, olhe o seu coração, olhe a sua vida, olhe o que você está se tornando. Talvez você foi marcado na infância, na adolescência, talvez as marcas não foram tão boas na sua família, no namoro, no relacionamento, se frustrou com uma amizade, com alguém que você amava e confiava. Mas outras pessoas têm a capacidade de nos marcar com o eterno. É esta pessoa que está do seu lado, que está aqui. E é isso que a Páscoa quer provocar em nós. Pessoas capazes de ressuscitar outras pessoas. Pessoas que foram ressuscitadas, que tiveram a coragem de tocar nas marcas do ressuscitado para tocar nas marcas da humanidade. Essa coragem nós precisamos ter. Então queremos pedir a Jesus essa graça nesta noite. Entre, Jesus. Entre nas portas que estão fechadas, nos corações fechados, nas situações de fechamentos, nos corações que se afastaram uns dos outros. Entra, Jesus, e com a força da tua palavra, com a força da tua presença, devolva a paz, a alegria e o consolo. Lembre que medo e anoitecer, Jesus entra, devolve a paz, forma comunidade, a comunidade do ressuscitado. E João diz, e os discípulos sentiram uma grande alegria. Sentiram. Quem experimenta verdadeiramente a força do ressuscitado, traz em si uma alegria verdadeira. E alegria, minha gente, não é gargalhada ou palhaçada. Diz o cantor que rir de tudo é desespero. A alegria é ter a serenidade e a paz, mesmo diante dos problemas e desafios que a vida nos impõe, que a vida vai nos trazendo. Continuar tendo a serenidade e o equilíbrio, seja ele emocional, já que esta palavra está tão em voga nesses últimos tempos. Por fim, meus filhos, a terceira coisa para a gente pensar. Naquela comunidade, um irmão nosso não estava. Quem era ele? Tomé. Na experiência do ressuscitado, quando nós não estamos na comunidade, nós duvidamos. Por isso que para nós não voga. Eu rezo daqui mesmo. Vá você, eu rezo aqui de casa. Não voga. Não traz ressurreição. A ressurreição só experimentamos nesse calor. Nesse momento em que mesmo calor você diz, não, eu quero estar na comunidade para fazer a experiência do ressuscitado e para ser marcado pelo ressuscitado. No mundo de católicos de IBGE, no mundo de católicos de livro de registro de batizado, no mundo que alguns dizem, eu sou cristão, mas as atitudes não dizem, não mostram as marcas do ressuscitado, nós precisamos ter muito consciência do nome que nós carregamos, daquilo que nós somos. Precisamos ter consciência do que eu sou e preciso ter alegria no que eu sou. Eu não sou qualquer um, eu sou um consagrado pela graça do meu batismo. É neste mundo que precisamos então ressuscitar muitas pessoas. A alegria voltou, Tomé não estava. E os discípulos, quando Tomé chega, diz, nós vimos o Senhor. É o querigma da igreja. Nós precisamos de cristãos querigmáticos, que tenham a coragem de anunciar com a vida, de anunciar com as atitudes,
que Ele está vivo verdadeiramente, que Ele é vivo para sempre. Nós falamos que Ele está vivo, nós cantamos que Ele está vivo, mas há uma incongruência, há uma separação muito grande quando olhamos as atitudes daqueles que dizem que Ele está vivo. Nós cantamos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas diante de um problema, diante de uma doença, diante de uma dificuldade, nós logo parecemos que não cremos. Ou muitas vezes nossas atitudes não revelam o Deus verdadeiro que nós cremos. Por isso os discípulos anunciam a Tomé. Tomé diz, se eu não colocar, se eu não vir a marca dos pregos, se eu não colocar a minha mão nos seus pregos, eu não acreditarei. É verdade, a fé, ela precisa ser provada, experimentada também a cada dia. Tomé não é que não tinha fé, é porque Tomé buscava uma fé mais aprimorada, mais cheia de experiência, e não é por isso que o Senhor não deixou que ele experimentasse. Ele toca e professa agora a fé. E aonde era que Tomé estava? No primeiro dia da semana. E aonde era que Tomé estava? Na comunidade. Sem estar na comunidade, nós não fazemos a experiência verdadeira do ressuscitado. E agora, ressuscitado também, ele anuncia. Por isso, meus filhos, a última coisa, que nós saiamos daqui desta igreja, dessa missa, da Divina Misericórdia, primeiro com um coração mais misericordioso. Primeiro com um coração mais misericordioso. Tem situações e pessoas que nos desafiam. São João Paulo II diz que o amor é um desafio. Os focolarinos sabem disso. Amar o outro é um desafio. O outro é totalmente diferente de mim. O outro não é obrigado a fazer o que eu quero. Amar é um desafio e nós somos desafiados a cada dia. Então que saiamos daqui com um coração mais cheio de misericórdia para o erro do outro, para a queda do outro, para a dificuldade do outro. Menos dedos em ristes para acusar, mais corações rasgados para acolher. Essa é a grande mensagem do domingo da misericórdia. Se os dedos em ristes para acusar, agora a gente não quer mais dizer nada, a gente já manda o recado no WhatsApp, não é? Nós não queremos mais encontrar o outro, passamos, não falamos, não olhamos, baixamos a cabeça, mas no WhatsApp a gente trabalha. Espere que eu vou lhe mandar um recado direitinho, e aí ainda mais bloqueia a pessoa. Não temos direito a respostas hoje, é só de um lado, só quer dizer, não queremos também escutar. Corações mais misericordiosos, menos dedos acusatórios, mais corações rasgados para beber da água da misericórdia. E que nós também tenhamos a coragem de encontrar tantos Tomés incrédulos pelos problemas da vida. Sabe por quê, meus filhos? Tem coisas que provam a nossa fé. Tem horas que nossa fé é provada. É alguém que morre de repente, é uma criança, é um assassinato, é uma doença, e nos falta o chão, nos falta realmente. Mas Tomé não desistiu. Vocês viram que ele não estava naquele primeiro domingo na comunidade, mas Tomé, mesmo incrédulo, voltou à comunidade. É aqui o nosso lugar. Nunca se esqueça disso. A igreja, os católicos se alimentam do domingo e no domingo. Sem domingo não há fé. Sem o domingo nada se negocia na nossa vida. Por isso que nós saiamos daqui também para dizer a outros que estão desanimados, afastados, abatidos: o Senhor está vivo. Mas não com palavras, nós estamos cansados de palavra. Falemos com as nossas atitudes. Falemos com as nossas atitudes. Veja a primeira leitura com o padre. Toma o jornalzinho. Olha as atitudes de uma comunidade ressuscitada. Os cristãos, a multidão dos fiéis, era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como própria as coisas que possuía.
mas tudo era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. Precisamos de pessoas, de padres, de consagrados, da igreja, que dê testemunho de que Ele está vivo. Esses dias, vendo um vídeo do Santo Padre, um jovem que diz: Santo Padre, na minha faculdade eu sou perseguido porque sou cristão, eu sou um jovem católico, e muitos lá tiram chacota, brigam porque eu sou cristão. Me diga alguma coisa, o que é que eu devo dizer, uma palavra, para que eles possam também acreditar. E o Santo Padre disse: não diga nada, o seu comportamento dirá do Deus que você e eu, nós cremos. Então nosso comportamento vai dizer tudo. Ao sair daqui, ao chegar em casa, muitos chegam brigando com Deus e com o mundo. E alguém vai perguntar: Sidiclei, veio de onde? E ele vai dizer: vim da igreja, vim da missa. E aquela pessoa vai dizer: da missa, lá não vou, você chegou pior. Brigando com Deus porque a toalha está aqui, porque caiu isso aqui, numa impaciência, chutando gatos e cachorros. O ressuscitado, ele tem um sorriso diferente, ele tem um olhar diferente, ele tem um pensamento diferente, mesmo sendo provado, mesmo passando pelo fogo e pela prova. Então que saiamos daqui nesta noite, nesse domingo de misericórdia, para anunciar: experimentamos a ressurreição e queremos então ressuscitar a tantos outros. Eu e você, nós vamos encontrar muita gente triste, desanimada. Um sorriso, um abraço, o desejar da paz melhora os corações. A gente chega na igreja, nem cumprimenta quem está ao lado, e temos horror a desejar a paz. Lembre que é a paz que forma a comunidade. Ele entrou por 2 vezes numa comunidade com medo, afastada, fechada, e foi a paz que ele desejou. Que sejamos então paz, que sejamos então vida, que sejamos então luz no mundo que se esquece de que Ele está vivo para sempre e que nós somos ressuscitados com Ele. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia.